bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Boa Conversa. É bom estar aqui com você, contar a história de pessoas que fazem a história do Distrito Federal, que fazem a nossa história. E nesse período da pandemia, em que se ouve falar tanto só em Covid-19, acentua-se, logicamente, os problemas nas diversas áreas, dos diversos aspectos, inclusive, é claro, nas relações contratuais. Muitas pessoas possuem inúmeras dúvidas e as partes precisam dar início a um acordo para estabelecer ou restabelecer essas relações contratuais. E para falar sobre direitos e deveres contratuais, leis e regras, com muita alegria recebo aqui hoje a doutora Cecília, advogada, mestra em Direito e professora de Direito Civil da Universidade Católica aqui do Distrito Federal. Vamos falar sobre esse assunto que interessa em tanto a cada um de nós. São tantas dúvidas, tantas incertezas do dia de amanhã, inclusive o que temos ou não temos direito. Doutora Cecília, seja bem-vinda. É uma alegria, uma honra tê-la conosco. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Estar entrevistando advogada, mas também professora, traz para a gente uma alegria enorme. Primeiro, porque também sou advogado. Segundo, o professor é o mestre por excelência dele, dos professores vêm, ou se nascem todas as demais profissões. Como é que nasceu esse desejo de ser professora? A minha trajetória no direito começou com uma forte influência da minha mãe, que fez a minha inscrição no vestibular, e eu ainda muito perdida, muito nova, não sabia ainda o que fazer, e ela percebeu em mim o meu perfil para a área jurídica, e eu fiz o vestibular, e logo após eu me apaixonei pelo curso, e do meu pai veio o DNA do amor pela sala de aula. Ele era professor, e eu cresci nesse ambiente, e assim que eu me formei eu já comecei a dar aula, e isso já tem alguns anos, 12 anos em sala de aula. Então foi por livre e espontânea vontade que você acabou se tornando advogada. Exato. E ainda há pouco conversando com a sua mãe, com você, a família de vocês vieram do Mato Grosso. Minas. Minas. Bem, melhor ainda, né? Quando se fala de Minas Gerais, a minha grande capital das Minas Gerais, Patos de Minas, aproveitar para mandar aí um abraço para todos aqueles que nasceram, a maior e na melhor e na mais bela das capitais brasileiras, Patos de Minas. E é bom estar aqui conversando sobre esses assuntos tão importantes aqui para a nossa cidade, porque essa pandemia virou o mundo de cabeça para baixo. As relações em todas as áreas se tornaram conturbadas, em casa, no trabalho, na faculdade, enfim, em todos os lugares. E tudo isso veio trazer muitas incertezas, inseguranças, e tudo que a gente não pode ter hoje nesses dias também, além da falta de fé, que não podemos deixar de ter fé em absoluto, é também a segurança jurídica. Sim. E hoje criou-se uma incerteza jurídica praticamente em todas as relações, não, doutora Cecília? Sim. O surto do Covid-19 em 2019 ainda, quando começou, a OMS em 2020 declarou uma situação de emergência mundial e desde esse momento o governo mundial já começou a se preparar e tomar medidas necessárias a essa questão. E é claro que as medidas de enfrentamento, elas requerem da população isolamento e quarentena. E isso repercutiu imediatamente nas relações de consumo, que imediatamente a essa situação, a economia, que é fomentada pelos contratos, ela acabou sofrendo com toda essa situação a partir da quarentena. E nesse momento os contratos começaram a sofrer as consequências imediatas. Agora, essa relação entre consumidor e aquele prestador de serviço, de uma maneira geral, é claro que a legislação continua vigindo. Aquilo que estava estabelecido, Código de Defesa do Consumidor, as leis processuais de uma maneira geral, continuam vigindo normalmente. É claro que isso... O que foi que mudou, então, nessa relação contratual, doutora Cecília? O que se percebe hoje é uma análise totalmente voltada à flexibilização. É importante que as partes inseridas numa relação contratual, elas tenham aptidão para flexibilizar o contrato de modo a revisá-lo.
de tal sorte que a resolução contratual, no que concerne à extinção, não é mais um meio cabível, em tese é uma questão de extrema exceção. E nesse momento é importante que as partes tenham essa perspectiva de flexibilização contratual, de tal sorte a que as próprias partes consigam equalizar, equilibrar esse contrato com uma negociação mais sofisticada, uma vez que a situação da pandemia foi inevitável e imprevisível para todos. Agora, então a palavra-chave na realidade acaba sendo o acordo. Sim. Mais do que nunca, essa questão do diálogo, da boa conversa, e aí começa a resolver os problemas. Sim, é exatamente esse ponto. A legislação ela traz alguns mecanismos para resolver essa questão. Por exemplo, o artigo 393 do Código Civil fala do caso fortuito, força maior, mas o incentivo maior é para as próprias partes, para a negociação, para flexibilizar com esse ferramental teórico no que concerne a revisar o contrato e ele prosseguir, de tal forma a que as partes consigam dividir os riscos, os prejuízos. Mas, bem da verdade, doutora Cecília, parece que antes mesmo do período da pandemia, nessa questão da relação jurídica, de uma maneira geral, já se construía essa questão do acordo. Eu tenho um amigo, doutor Daniel Gerber, que a gente aproveita para mandar um abraço para ele. Ele, especialmente, é um criminalista bem conceituado no Brasil inteiro, mas ele já trabalhava com essa questão da mudança dessas relações, partindo mais para o acordo, sim, chamando as pessoas para um acordo. Então, só veio acentuar o Covid, essa questão do Covid-19, só veio acentuar aquilo que já era alguma coisa que estava encaminhada na prática das relações. Os tribunais também já usam bastante isso, né? Sim, em 2009, naquela ocasião, nós vivemos a situação da epidemia do H1N1. E o Tribunal Paulista, ele se prontificou, naquele momento o tribunal proferiu uma decisão para cancelar um contrato, uma vez que a situação da epidemia na ocasião era imprevisível e evitável. Então, para que não gerasse um prejuízo muito maior às partes contratantes, o tribunal resolveu por cancelar esse contrato. Então, essa jurisprudência hoje, a meu ver, vai ser utilizada para as próximas questões que vierem a ser discutidas no judiciário. Contudo, é importante mencionar que a negociação e o acordo das próprias partes nessa relação jurídica contratual é o que vai gerar os melhores resultados. Então, nós poderíamos dizer que a partir daqui, aquilo que nós conhecemos no direito sofrerá uma alteração substancial. Sim. A jurisprudência nos tribunais, tanto do primeiro grau, do segundo grau e no superior também, acho que vai sofrer uma reviravolta enorme, não, doutora Cecília? Sim, nós, enquanto civilistas, esperamos ansiosamente por um posicionamento dos tribunais, mas sempre tendo aquela perspectiva de que as partes são responsáveis pelo contrato, sobrelevando a responsabilidade das partes ao negociar. E a ideia de dividir os custos desse prejuízo da pandemia. Cada um assume a sua responsabilidade e quando as partes conseguem sofisticar essa discussão, a resposta contratual é muito melhor. É porque, em última instância, seja o advogado e o juiz, nada mais é do que o mediador. Sim. Dessa relação entre as partes. E lógico que quando a gente fala de acordo, ninguém sai ganhando. Todo mundo cede de um lado para o outro para se construir aquela solução mais adequada. Mesmo porque no Brasil sempre foi assim, os processos costumam demorar uma enormidade, né? Enormidade. E como é que vocês têm tratado disso em sala de aula? Em sala de aula a gente busca trazer hoje é sala de aula virtual. Exato, as aulas online, aulas gravadas. A nossa análise é sempre da lei ao caso concreto, então sempre partindo da legislação para contextualização na prática, mas gerando nos alunos, já na graduação, a responsabilidade da negociação, a responsabilidade de desafogar o judiciário, levando as partes a uma negociação madura, levando as partes a uma negociação racional, abrindo mão dos próprios interesses pessoais, dado que a visão da legislação para a sociedade é para a coletividade. Então, o mútuo acordo, eu abro mão um pouquinho, você abre mão um pouquinho, e a gente chega num consenso. Essa é a ideia de um futuro próximo para a sociedade. E aquilo que... essa pergunta baseada no que eu já havia falado para você ainda há pouco, porque
esse advogado, meu amigo, doutor Daniel, ele continua com os escritórios dele, onde ele tem, mas só que ele inverteu essa lógica de, não é que vai parar de advogar, vai continuar advogando, mas nesse trabalho de relação, de acordo, de construir acordos daquela pessoa, de uma empresa, de uma estrutura. Então, quando vocês passam isso para a sala de aula, aí tem um grande problema. Olha, a legislação hoje ela está nessa linha. Exato. A jurisprudência vai mudar e mudar muito nesse período da pandemia. E como é que vocês vão trabalhar essa transição com os alunos de vocês? Ainda que você já tenha falado que vocês estão procurando fazer isso, mas não é fácil, você não sabe que os tribunais vão decidir amanhã. Sim, os mecanismos de resposta na prática que nós temos, estatisticamente, eles são extremamente importantes. Então, quando a gente mostra uma estatística de uma resposta de um problema contratual que surgiu com as próprias partes em negociação, muitas vezes acompanhadas de advogados, as pessoas elas se sentem responsáveis pelas próprias soluções que elas levam, levando em consideração que a legislação, no artigo 422 do Código Civil, fala dos princípios. Então, nós não abrimos mão dos princípios que permeiam a legislação, por exemplo, a base, que é a base principiológica toda permeia a nossa legislação. Então, nós falamos muito do princípio da boa-fé, da probidade, da eticidade. Então, as partes elas já vão preparadas a essa negociação, sabendo dos limites de atuação. Mas o mais interessante mencionar é que as partes elas se sentem felizes, na medida em que elas internalizam que a solução, a negociação, a discussão vai partir delas, e não de uma imposição de um terceiro. E todos saem ganhando. Todos saem ganhando. Isso pega muito especialmente quando se fala de contratos de locação de imóveis, porque o mundo mudou radicalmente. Então, vamos supor que um aluguel ali custasse 10 mil reais. Caiu-se o emprego, a renda da população caiu, e no momento que se chega a um acordo, olha, então tá bom, de 10 mil, vamos baixar para 7, 8, e ele não deixa o imóvel desocupado, a pessoa que precisa dele continua alugando. Então, é uma ação, é uma relação em que se procura construir na realidade o que é melhor para ambas as partes, como você disse, sem a imposição do Poder Judiciário, seja quem for. Exato. E que não tira o papel do advogado. Com certeza. Mesmo porque essa questão, aí já levando para o outro lado também, essas mudanças já vinham acontecendo radicalmente. Hoje, para fazer um divórcio, alguma coisa voltada no direito de família, já não precisa ir mais aos tribunais. Se há acordo, vai ao cartório e está resolvido o problema. Então, a tendência é o desafogamento do Poder Judiciário, doutora Cecília? Com certeza. Um exemplo muito real, nesse momento que nós estamos vivendo, das escolas particulares, que imediatamente o decreto governamental, as escolas procuraram se readequar e trazer um reajuste de mensalidade de tal sorte que os pais não retirassem as crianças das escolas. E aí, essa é a revisão contratual em que as partes estão no mesmo patamar de igualdade. E chegaram a um acordo. Bem, estão tentando chegar a um acordo. O problema é que a realidade que nós vivemos hoje é completamente diferente de março para trás, e isso tem que fazer até uma reclamação, porque nem meu aniversário eu pude fazer, que é exatamente dia 27 de março. Por isso todo mundo, a família, os amigos estão devendo uma grande festa para 2021, aí para compensar 2020. Essa relação contratual, então, do meu aniversário não pode ser quebrada. Quebrada temporariamente para ser reajustada a partir de 2021. Hoje, com muita honra, recebemos aqui a doutora Cecília, professora da Universidade Católica de Brasília. Ela, como já foi dito, civilista. Estamos tratando sobre as relações contratuais no período pandemia e daqui a pouco também no pós-pandemia. É importante saber os nossos direitos, porque quando nós sabemos os nossos direitos, nós conquistamos muito mais coisas na nossa vida. Saber defender aquilo que nós temos de direito é a garantia para nós e para a nossa família que nós não perderemos absolutamente nada. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com a doutora Cecília. Até daqui a pouco.